Bom dia! E hoje nós vamos ler a carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1 e 2. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e ação de graças. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos irmãos em Cristo, santos e fiéis de Colossos. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Nas contínuas orações que por vós fazemos, damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque temos ouvido falar da vossa fé em Jesus Cristo e da vossa caridade com os irmãos, em vista da esperança que vos está reservada nos céus. Esperança que foi transmitida pela pregação da verdade do Evangelho, que chegou até vós. Assim como o toma incremento ao mundo inteiro e produz frutos sempre mais abundantes. É o que acontece entre vós desde o dia em que ouvistes anunciar a graça de Deus e verdadeiramente a conhecestes, pela pregação de Epáfras, nosso muito amado companheiro no ministério. Ele nos ajuda como fiel ministro de Cristo. Foi ele que nos informou do amor com que o Espírito vos anima. Súplica pelos Colossenses. Por isso também nós, desde o dia em que o soubemos, não cessamos de orar por vós e pedir a Deus para que vos conceda pleno conhecimento de sua vontade, perfeita sabedoria e penetração espiritual, para que vos comporteis de maneira digna do Senhor, procurando agradar-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, para que, confortados em tudo pelo seu glorioso poder, tenhais a paciência de tudo suportar com longanimidade. Sede contentes e agradecidos ao Pai, que vos fez dignos de participar da herança dos santos na luz. Ele nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu no reino de seu Filho muito amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Eminência de Cristo. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas, porque aprove a Deus fazer habitar nele toda a plenitude, e por seu intermédio reconciliar consigo todas as criaturas, por intermédio daquele que, ao preço do próprio sangue na cruz, restabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. Há bem pouco tempo, sendo vós alheios a Deus, inimigos pelos vossos pensamentos e obras más, eis que agora ele vos reconciliou pela morte de seu corpo humano, para que vos possais apresentar santos, imaculados e irrepreensíveis aos olhos do Pai. Para isto, é necessário que permaneçais fundados e firmes na fé, inabaláveis na esperança do Evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Missão de Paulo. Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo, completa na minha carne, por seu corpo que é a igreja. Dela fui constituído ministro, em virtude da missão que Deus me conferiu, de anunciar em vosso favor a realização da palavra de Deus. Mistério este que esteve escondido desde as origens das gerações passadas, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes quis deixar dar a conhecer a riqueza e glória desse ministério entre os gentios. Cristo em vós, esperança de glória. A ele é que anunciamos, admoestando todos os homens, instruindo-os com toda a sabedoria, para tornar todo homem perfeito em Cristo. Eis a finalidade do meu trabalho, a razão por que luto auxiliado por sua força, que atua poderosamente em mim. Capítulo 2. Desejo realmente que sejais informados do árduo combate que sustento por amor de vós, e dos de Laodiceia, assim como de todos os que ainda não me viram pessoalmente. Tudo sofro para que os seus corações sejam reconfortados e que, estreitamente unidos pela caridade, sejam enriquecidos de uma plenitude de inteligência para conhecer o mistério de Deus, isto é, Cristo, no qual
estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo-vos isso para que ninguém vos engane com discursos sedutores, porque, embora corporalmente distante, estou presente a vós em espírito, e me alegro em ver a firmeza da vossa fé em Cristo. Vida cristã. Como de nossa pregação recebestes o Senhor Jesus Cristo, vivei nele, enraizados e edificados nele, inabaláveis na fé em que fostes instruídos, com o coração a transbordar de gratidão. Estai de sobreaviso, para que ninguém vos engane com filosofias e vãos sofismos baseados nas tradições humanas, nos rudimentos do mundo, em vez de se apoiar em Cristo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tendes tudo plenamente nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados com circuncisão não feita por mão de homem, mas com a circuncisão de Cristo, que consiste no despojamento de nosso ser carnal. Sepultados com ele no batismo, com ele também ressuscitastes por vossa fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão de vossa carne, chamou-vos novamente à vida em companhia com ele. É ele que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz. Expoliou os principados e potestades e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Ninguém, pois, vos critique por causa de comida ou bebida, ou espécie de festas, ou de luas novas, ou de sábados. Tudo isso não é mais que sombra do que devia vir. A realidade é Cristo. Ninguém vos roube a seu bel prazer a palma da corrida, sob pretexto de humildade e culto dos anjos. Desencaminham-se essas pessoas em suas próprias visões, e cheias do vão orgulho de seu espírito materialista, não se mantêm unidas à cabeça, da qual todo o corpo, pela união das conjunturas e articulações, se alimenta e cresce conforme um crescimento disposto por Deus. Vida nova em Cristo. Se em Cristo estáis mortos aos princípios deste mundo, por que ainda vos deixais impor proibições como se vivesseis no mundo? Não pegues, não proves, não toques, proibições essas que se tornam perniciosas pelo uso de que delas se faz, e que não passam de normas e doutrinas humanas. Elas podem, sem dúvida, dar a impressão de sabedoria, enquanto exibem culto voluntário da humildade e austeridade corporal, mas não têm nenhum valor real e só servem para satisfazer a carne. E aqui termina a leitura de hoje. Deus abençoe.